Olá, pessoal. Se acontecer de parar assim de repente é porque eu tô com um telefone novo e eu não sei como fazer para eliminar o a quantidade de vídeo que eu já deletei, né. Então, deixa eu só falar para vocês, bom dia, aqui é a Margarete, a gente está aqui no meu bate-papo. Ai, vamos começar? Gente, eu fico feliz de poder ver muita gente querendo saber a respeito daquilo que está acontecendo hoje. Hã, com relação ao Charlie Kirk, que foi assassinado, né, a gente está vendo que tem muita gente, até a Candace Owens, ela é uma americana muito linda, uma pessoa assim que era, nossa, muito inteligente, e ela estava dizendo que o diabo já, eu acho que ele estendeu a mão muito, porque ele matou uma pessoa onde todo mundo está vendo o que acontece quando você fala mal do sistema, né, do povo do sistema. Por isso que aí no Brasil tem muita gente que não faz aquilo que deve de ser feito, alguns deputados, senadores, porque eles sabem que se eles fizerem contrário àquilo que o sistema quer, eles morrem, como aconteceu com o Charlie. O Charlie, ele foi falar mal lá de um grupo de pessoas que tem, eles têm feito algumas coisas erradas, que a gente vê, a gente está vendo na televisão todos os dias o que esse povo está fazendo, mas é o povo que controla o mundo, você está entendendo? Eu não vou falar para não ser censurada, né? Mas vocês sabem, toda aquela guerra, toda aquela coisa que está acontecendo lá, ali no meio, né? Ah, do Oriente, aí vocês sabem a confusão. E o Charlie estava indo contra as coisas que eles estavam fazendo. Eles falam assim, por que é que eu tenho, o Charlie falava, por que é que eu tenho que obedecer às coisas que esse povo fala para mim falar, se o interesse meu é só americano? Eu não tenho interesse nenhum em mais nada, somente interesse americano. O Charlie, ele era muito patriota. Ele amava os Estados Unidos assim demais, sabe? Tanto é que ele deu a vida dele para poder libertar os Estados Unidos. E com isso, ele, com as últimas palavras que ele usou, as últimas coisas que ele falou, né? Ele mostra muito bem que o existe um sistema e o sistema é sujo, o sistema é podre e está acabando com a vida de muita gente que fala a verdade, essa é a realidade. Mas estamos aqui, tá, tentando ver como é que nós vamos fazer, né, para mudar a situação do Brasil, para melhorar. O povo brasileiro precisa continuar fazendo aquilo que estão fazendo, sabe? Indo em passeata, indo lutar pela liberdade, gente, porque não tem como a gente fazer uma outra forma. Ou a gente luta saindo nas ruas e parando tudo, ou então não tem como, tá bom? Eu sei que eu não moro no Brasil. Se eu estivesse no Brasil, eu estaria andando aí pelas ruas, protestando e com bandeira e tudo mais, verde e amarelo, ó, tô de amarelo hoje. E o que eu faria é simplesmente tentar fazer com que as pessoas se conscientizassem de que não adianta se você é de direita ou de esquerda, a hora que o Brasil for pro brejo, né, for para assim para baixo, que eu já vi até senador falando, vão fazer essa porcaria cair de uma vez, porque é esse aquilo que eles querem. Tá? 94 milhões de pessoas já dependem do governo. Um governo que é enorme e que nós não necessitamos de 38 ministros, nós não necessitamos de nada daquilo que eles estão usando dinheiro, tá, para construir um teatro no meio da selva. Quem que vai usar aquilo lá, gente? A selva daqui a pouco vai tomar conta e vai desaparecer. Aí vai ser lugar para macaquinho brincar, né?
Então, eu fico assim, abismada de ver como que esse governo não está nem aí com o povo. Não existe educação, não existe saúde, a saúde está totalmente destruída aí no Brasil. Os médicos já não sabem nem mais o que fazer. Às vezes as pessoas vão lá para tentar ajuda, né? Porque Deus me livre aí no Brasil se ficar doente. É somente através da graça de Deus. Se fica doente, começa a orar a Deus e pedir a Deus para curar. Porque se vai para o hospital, morre. Porque eles estão sem condições de cuidar de pacientes, porque o governo do Lula tirou essa possibilidade. O governo do Lula acabou com a educação, acabou com a saúde. O governo do Lula está destruindo o Brasil. O governo do Lula está acabando com tudo. Abram os olhos, parem de ficar pensando de que esse cara é o pai dos pobres, porque até agora ele só deu aquela lei Rouanet, né, que eu chamo Roubanet, porque rouba de todo mundo para dar dinheiro para os ricos. Ele é o Robin Hood ao contrário, né? Robin Hood é ao contrário. Ele rouba dos pobres para dar para os ricos. É isso que está acontecendo. Por quê? Porque os ricos, para ele, são gente importante, sabe? Ele prefere dar dinheiro para rico, para continuar rico, do que pegar e ajudar o pobrezinho que ele tem avareza. Ele já falou várias vezes, ai, porque eu não gosto desse povo. Ele falou várias vezes. Eu conheci o Lula em pessoa. Ele só andava com gente estranha, com gente que tinha arma, um cara que fala que não pode usar arma, mas ele tinha um monte de capatazes ali com arma na cintura, entendeu? Botavam dentro da calça e ia embora dentro de um fusquinha branco. E se você é dessa época aí, você também viu, tá? Porque ele ia nos comícios ali de professores para engambelar tudo quanto é professor, tá bom? E, infelizmente, alguns deles caíram. Eu fui uma que caí, que achei que o cara ia fazer algo de bom. Em vez disso, só foi robô. Não votei nele e no sentido para ele ganhar, não, porque ele não ganhou. Com o meu voto, ele não ganhou, entendeu? Então, quer dizer, ele não ganhou na época que eu morava no Brasil. Glória a Deus naquela época, né? Mas aí ele ganhou depois, no ano seguinte, que mudaram a fisionomia dele, o marqueteiro lá mudou tudo, e aí ele ganhou. E aí foi a tristeza do Brasil, porque aquilo que o presidente Figueiredo falava, né? Ele falava assim, se a gente botar um comunista no governo, depois para tirar, somente através de bala, né? Que ele falou. E a gente está vendo aí. Gente, a gente está vendo. E quando o Bolsonaro falava assim, olha, vocês precisam comprar arma, vai treinar, vai aprender a usar arma. Não é para matar o vizinho, gente. É para se defender de um governo filha da mãe. Porque a hora que tiraram todas as armas da Venezuela, que não tinha mais ninguém com arma, o que aconteceu? O governo veio, tomou conta, virou ditadura e agora eles entram nas casas das pessoas e matam elas, aquelas que falam mal do governo. É isso que o Lula quer fazer com o Brasil. Ele é ditatorial, tá? Apesar que eu acho que ele não está vivo, né? Mas quem está por detrás dele está fazendo uma ditadura da toga. A gente está vendo. E aí, olha, eles estão lançando a lei Magnitsky, lei de tudo quanto é canto. E eu estou pedindo, pelo amor de Deus, Pai amado, faça com que o Trump faça mais. Porque a gente vê que aí no Brasil está todo mundo com medo do governo. Você me desculpa, mas eu sou uma pessoa cristã, eu acredito em Deus. E a gente tem que falar, tem que abrir a boca, tem que ir nas ruas, tem que batalhar. E não só isso, tem que lutar pela liberdade. Aí o pessoal fala, mas eu tenho medo, porque eu tenho gente com arma que de repente morre. Aí eu falo para você, o Paulo não falava assim, que viver em Cristo é uma bênção e morrer em Cristo é ganhar? Você nunca escutou isso? Gente, vocês precisam começar a aplicar aquilo que vocês estão aprendendo. Jesus está voltando, não existe mais bate-papo de coisinha aqui e ali, não adianta, tá?
esse governo está caindo, o mundo está caindo, que até mataram um moço maravilhoso, um moço bom, um moço de Deus. Eu tenho certeza que ele foi para o céu como rojão, porque o cara, ele era ótimo. Eu assistia ele de vez em quando, tá, no YouTube, e aí aquele dia que mataram ele, na verdade, foi a primeira vez que eu vi um live dele. Aí quando eu estava assistindo, 5 minutos depois, mataram ele. Eu falei, o quê? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu não sabia o que estava acontecendo. Aí a gente vê aquela confusão, um monte de gente correndo e ninguém indo ajudar ele. Eu achei aquilo um absurdo. Eles falaram, a gente correu para ajudar. Não foi rápido o suficiente, na minha opinião, porque teve uns segundinhos lá que ninguém fez nada. Sabe? Todo mundo com medo de ser baleado, todo mundo com medo de que o cara ia atirar em mais alguém. Não tem que ter medo nessa hora. Você é cristão, você tem que enfrentar. Porque na palavra de Deus fala que Ele está conosco no vale da morte, que a gente não temerá, não pode temer, nós temos que ir em frente, nós temos que batalhar. Leia aí o Salmo 23, o pessoal. Começa a ficar afiado na Bíblia, leia o Salmo 91, fica lá no esconderijo do Senhor. Você não vai no esconderijo do Senhor? Eu vou, todo o tempo, eu estou sempre lá. Tá bom? Eu sempre estou orando, sempre estou pedindo, sempre estou agradecendo a Deus as bênçãos que Ele tem me enviado. Eu luto demais, sabe? A minha casa agora eu estou com uma reforma. Gente, eu contratei um grupo de pessoas que os caras já fazem 4 dias que não aparecem aqui na minha casa para vir terminar. Olha minhas coisas aqui, ó. Tudo ali. Tudo acumulada, porque uma parte está pronta, então já foi feita por outra pessoa. Esses caras são mais baratos, olha, mas o mais barato sai caro, porque já faz 4 dias que eu estou assim, entendeu? O chão tudo levantado, não tem chão, não tem nada, meus móveis tudo espalhado, então tá difícil. Agora, o que vocês têm que fazer nesse momento? Vocês têm que lutar, têm que ficar debaixo de oração. Jesus está voltando, nós temos que ficar debaixo de oração. Vai para o quarto, vai para a sala, vai para onde você gostar, para a mesa da cozinha, começa a orar. Eu orei muito na mesa da cozinha. E Jesus apareceu todas as vezes, continua aparecendo. Outro dia que eu estava orando aí para o grupo de vocês aí, né? Que estavam tudo necessitando de libertação, que eu acredito que foi um dia maravilhoso para alguém. Eu acredito que essa pessoa recebeu bênção. Sabe por quê? Porque nesse dia eu senti a presença de Deus assim tão grande como eu estou sentindo agora. Eu estou falando com vocês com convicção de que eu estou falando aquilo que Deus quer que eu passe para vocês, para dar coragem, encorajamento para vocês, gente. Vocês não podem desfalecer, não podem ficar com medo, tem que ir em frente. O diabo vem na frente, você fala repreendido em nome de Jesus. Vem algum esquerdista atacar você, você fala repreendido em nome de Jesus, e aquele esquerdista cai. Pode ter certeza. Eles não vão poder com o poder de Deus. Não existe ninguém que vá contra um cristão de fé, um cristão ungido, e saia sem lesadura, né? Todos aqueles que atacam um cristão, eles acabam se ferrando, de uma forma ou de outra. Sabe por quê? Porque Deus fala, vocês não precisam lutar, eu sou a vingança de vocês. Deus fala para nós que Ele vai na frente. Ele vai, quando Ele mandava lá a Arca da Aliança na frente para lutar, Deus já estava dando vitória ali. E você acha que você hoje não tem a Arca da Aliança, então por isso você não acha que Ele não vai na frente? Ele continua indo na frente. Só que na frente que Ele vai, olha, é uma coisa maravilhosa. Eu já vi, eu fui numa igreja uma vez, eu estava orando, estava louvando, estava uma bênção, né? Aí, de repente, eu olho assim para o pessoal cantando, ele de tamanho normal, que da onde eu estava vendo, eles eram desse tamanho. Gente, eles ficaram gigante, da altura assim, tipo uns 30, 40 metros de altura. Eles eram tão altos que me doía o pescoço de olhar para eles.
E eu via, e aí eu falei assim, Senhor, o que é isso? Ele virou para mim e falou assim, nós estamos entrando em batalha. E aí eu vi que aquele louvor maravilhoso, todo abençoado, oh glória, era um louvor de batalha, glória a Deus. Era engraçado porque eles estavam cantando uma música de batalha, tá bom? Então agora, o que eu estou falando para vocês têm que ter fé. Não espaireçam, tá? Não espaireçam. Entre em contato com o teu governador, ou com o teu senador, ou com o teu qualquer pessoa do governo, tá? O deputado, e começa a encher o saco deles, começa a pedir as coisas, fala para eles, escuta, quando é que vocês vão fazer isso? Quando é que vocês vão fazer aquilo? Manda e-mail, hoje é tão fácil com e-mail, manda e-mail, se não tem e-mail, telefona, deixa recado no telefone, até a hora que eles começarem a fazer o trabalho deles. E se é esquerdista, você começa a falar para eles também, falar, você foi eleito e você não está trabalhando para o povo, você só está fazendo aquilo que você quer, tá? Para enriquecer. Agora a gente está vendo isso. Então o sistema tem que acabar. O sistema que fica corroendo, comendo a saúde do povo do Brasil, sabe? Tem que acabar. A gente tem que lutar pelo aquilo que é nosso. Se a gente não lutar por aquilo que é nosso, quem vai lutar, gente? Quem é que vai lutar? Deus fala para a gente que tem vezes que a gente tem que... escuta negócio de guerra, né? Às vezes a gente vai ter que... como que é? Vender a túnica e comprar a espada. Por que ele fala isso? É para você ficar sentado sem fazer nada? Não, é para você ir à luta. E como é que a gente vai à luta? Logicamente, eu não falo para vocês irem lá e pegar uma espada, mas qual é essa espada? A espada de Deus, a palavra de Deus. Entende? Então, a palavra de Deus, vocês podem usar, desculpa, pai, se eu estiver falando alguma coisa errada, mas hoje em dia, a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala, né? E a palavra de Deus é muito importante. Você usa a palavra, você olha, fala com aquele petista, tá? Que está lá no governo, que é do seu estado, que é da sua cidade, do seu território. Você fala para eles assim, olha, em nome de Jesus eu comando que você faça isso, isso, isso. Você vai ver que de repente ele vai começar a fazer. É incrível, mas a palavra de Deus funciona, porque fala assim na palavra, tudo aquilo que pedires, tudo aquilo que pedires, tá? E tiveres fé, pedindo no nome de Jesus, você conseguirá. Tudo aquilo que pedires. Ele não fala assim, se pedires isso ou aquilo, ele fala tudo. Então, se é tudo, vamos embora, gente, vamos começar a falar... jogar o poder de Deus em cima desse governo. Falar assim para deputado petista, senador petista, em nome de Jesus eu comando que você faça isso. E se ele continua, não, você não entende, está no telefone, ele fica falando não sei o que, não sei o que lá, você fala, em nome de Jesus eu comando que você não pare de falar aquilo que você quer. Por exemplo, se você quer que melhore a saúde no seu estado, você fala, em nome de Jesus eu comando que a saúde seja melhorada por você. Que você melhore a saúde, em nome de Jesus. E começa a falar, começa a falar. Você fala um monte de vezes, porque Jesus está escutando. E Jesus pode ir lá e mudar o coração da pessoa, e de repente um dia ele acorda e fala, puxa, preciso ajudar na saúde. Entendeu? Apesar deles quererem fazer o... né? Mas Deus vai apertar o cinto e eles vão começar a trabalhar. Mas tem que ser tudo pelo nome de Jesus. Cristão tem que pedir pelo nome de Jesus. Se você não pede pelo nome de Jesus, você está perdendo uma boa bênção, né? Então, começa a pedir pelo nome de Jesus tudo o que fizeres. Assim vocês vão também receber as bênçãos que tem para vocês. Deus fala que ele veio para nos abençoar, ele não veio para nos amaldiçoar. Quem amaldiçoa é o diabo. Se você serve o diabo, sinto muito. Se você está em cima do muro, você serve o diabo.
Se você acredita em Jesus e vai na Umbanda, você serve o diabo. Se você acredita em Jesus, vai na igreja, você serve a Deus. Tá bom? Mas tem que ser a igreja correta. Não vai qualquer igreja aí que tá cheia de igreja falsa aí no Brasil, né? Precisa escolher a igreja que Deus quer que você vá. Uma igreja que fala a respeito da palavra de Deus, ensine a palavra de Deus, e quando você sai da igreja, você está elevado e não levado. Tá bom? Um beijo, fica na paz do Senhor. Espero que todos sejam abençoados no dia de hoje com essa palavra. Glória a Deus. Amo a todos. Paz do Senhor. Tchau.